E aí, vidinhas? Vamos conversar um pouquinho sobre a mandala de agosto? Então, julho teve seus momentos intensos, né? Mas agosto nós temos dois eclipses, então apertem os cintos. Algumas notas astrológicas para a gente começar. A gente está saindo de julho com uma lua cheia, né? Uma lua cheia em Aquário. Uma lua cheia muito importante porque ela meio que ativa, digamos assim, ou ela sela, né, a mudança do eixo dos nodos, onde acontecem os eclipses. A gente vinha aí no eixo Peixes-Virgem, da perspectiva tropical, né? E a gente está transitando para o eixo Aquário-Leão. Os nodos em si já mudaram. A gente está oficialmente já no eixo Aquário-Leão. O que acontece é que eu acho que ainda dois eclipses, um nessa temporada e um eclipse na próxima temporada, ainda acontecem no signo do eixo anterior. Como, por exemplo, esse mês de agosto, a gente tem eclipse no dia 12 de agosto e no dia 28 de agosto, se eu não me engano. Lua nova, lua cheia. A gente vai ter um eclipse solar no dia 12 e um eclipse lunar parcial no dia 28. Esse eclipse do dia 12 já é no novo eixo, é um eclipse em Leão. O segundo eclipse acontece em Peixes, embora o nodo já tenha mudado, o eclipse ainda acontece em Peixes. Então a gente está nessa transição de eixos, né? Do grande eixo aí dos nodos lunares, né? Então a gente entra numa nova temática que lida muito mais com a questão individualidade versus coletivo. E aqui, como o nodo sul está em Leão, o nodo norte está em Aquário, a gente já começa nessa temporada de eclipses, e especialmente com esse eclipse em Leão, a gente já começa tratando desse tema que é autenticidade. Como preservar a autenticidade, ou como expressar a autenticidade, ou como me conectar com essa autenticidade sem deixar de lado o coletivo. A gente precisa integrar no coletivo. Essa é a grande questão, vamos dizer assim, de todos os eclipses que vão acontecer nesse eixo. A gente vai ter esse período de 18 meses, mais ou menos, onde a gente vai estar trabalhando nesse eixo, né? Porque os eclipses vão estar acontecendo nesse eixo, na perspectiva tropical. Mas então, vamos lá para a mandala e aí eu vou falando sobre alguns pontos astrológicos durante o mês, tá? Vamos para a mandala dos elementos. minha, minha tiragem queridinha para fazer a leitura da mandala energética. Então a gente vai ver aqui o que o oráculo tem para nos dizer sobre o mês de agosto. Logo de começo, a gente está entrando em agosto na energia dessa lua cheia. A lua cheia do final de julho, a energia nos acompanha no início desse agosto. Obviamente que os efeitos dessa lua cheia se estendem, né? Mas, assim, vamos dizer assim, a intensidade da energia dessa lua cheia nos acompanha aí nos primeiros dias de agosto. Essa lua cheia é extremamente poderosa. E é importante notar, porque a lua cheia tem essa energia, né, de expansão, né? Ilumina, joga luz em alguma questão, né? Mas essa lua cheia, as luas cheias, elas completam ciclos de 6 meses que começam lá numa lua nova daquele mesmo signo. Então a gente precisa olhar para fevereiro, porque em fevereiro a gente teve uma lua nova em Aquário. Então, ó, esse arco de fevereiro a julho, 6 meses, essa lua cheia marca o encerramento desse processo. Esse sabor de encerramento, de finalização, é adicional porque essa lua nova lá em fevereiro foi num eclipse. Então a gente tem ainda, porque eclipses falam, né, de fins de ruptura, né, encerramentos. Então a gente tem aí, ó, esse sabor extra de finalização e encerramento, porque, né, não é só o ciclo aí dessa lua nova para essa lua cheia, mas era uma lua nova que foi eclipse. Então tem essa energia extra, né, de finalização. Obviamente que essa lua cheia em Aquário também nos dá uma questão, né, da atenção voltada para a coletividade, a coisa da liberdade também, né, dessa expressão autêntica num âmbito coletivo.
Mas também tem definitivamente algo aí que se encerra, algo que precisa finalizar. Então, olha, esse sabor já se estende, porque aí ela vai, esse mesmo sabor vai engatar com o processo, né, do eclipse solar e a gente vai indo nesse sabor. E outra coisa importante dessa lua cheia é porque essa lua cheia ela está em conjuntura com, ela está em conjunção com Plutão, o que adiciona ainda mais aí um sabor, né, de, de fim, mas especialmente algo que ilumina alguma coisa que está escondida, né? Ela está em oposição a Júpiter, então também há aí uma conjuntura muito poderosa e muito positiva. Júpiter envolvido nessa parada traz uma boa positividade para essa conjuntura. Então a gente tem uma energia bem forte nessa lua cheia. A gente continua, né, sob a energia dessa lua cheia nos primeiros dias de agosto. Vamos lá, vamos para o tarô. Ao longo do mês, a gente tem várias movimentações astrológicas interessantes. Por exemplo, Quiron entra em retrogradação em Touro, acho que no dia 3 de agosto. Isso é bem interessante porque voltem lá na mandala anterior, e inclusive eu peço, né, que vocês deixem logo aí o comentário nesse vídeo. E depois que vocês assistirem, lembrem de deixar um comentário, nem que seja um coraçãozinho para saber que vocês estiveram por aqui, tá? Não só ajuda nas métricas do canal, né? Mas também me ajuda porque, né, dá um ânimo para continuar fazendo, né? Ver as pessoas que passaram por aqui, que se beneficiaram de alguma maneira da leitura, que gostaram, curtiram, enfim. Então, falando desse Quiron, né? Na leitura passada eu falei desse Quiron, né? Ele entrou em Touro, ele já entrou em retrogradação, daqui a pouco ele volta para Áries pela última vez antes de voltar para Touro, e aí ele fica uns 7, 8 anos em Touro. A gente tem aí bem o tema das feridas ligadas ao valor pessoal, né? Meu valor atrelado ao que eu sou, ao que eu faço, o que eu produzo, o que eu demonstro, sabe? Além, é claro, daquelas questões que eu já comentei sobre recursos, sobre segurança, sobre o meio ambiente, né? Mas no nível pessoal, temos aí essa questão lançada no nível do valor pessoal, por essa movimentação de Quiron. É o nosso é o nosso último test drive dessa energia, porque daí depois ela vai entrar, né, Quirón vai entrar de vez em Touro e a gente vai trabalhar bastante esses temas ao longo dos anos, né, dos próximos anos. O que a gente tem mais? A gente tem Mercúrio, que entra em Leão e depois tem uma conjuntura com uma conjunção com Júpiter. Ponto importante disso é que, né, o campo da comunicação se expande, da criatividade se expande, né? O que a gente precisa ter cuidado apenas é com promessas falsas, né? Vamos cuidar aí com na parte da comunicação, tem muitos movimentos na energia do mês que estão ligados com o campo da comunicação. Então é importante a gente aproveitar, né? Aproveitar essa onda, mas ter cuidado com o excesso. Uma coisa legal da energia dessa lua cheia é porque ela também ajuda a limpar ainda aí o resquício dessa névoa da retrogradação de Mercúrio, né? Mercúrio teve retrógrado, então ainda pode ser que tenha uma névoa aí e essa lua cheia ajuda a limpar essa névoa, então ela também tem uma energia de clareza. A gente entra em agosto com uma energia de clareza também. Nós temos essa questão aí de Mercúrio, Marte entra em Câncer no dia 11, um dia antes do eclipse. Não é um melhor lugar para Marte. Marte não se sente tão confortável nesse ambiente, digamos assim. Então, assim, Marte, que é ação, desejo, impulso, também conflito, né? Pode ficar um pouco passivo-agressivo durante o trânsito por Câncer, né? A gente tem ação voltada para as questões da segurança, família, da intimidade, né? O que pode tornar com que as coisas não sejam tratadas de maneira muito direta, as questões emocionais não são tratadas de maneira muito clara, então a gente precisa cuidar da energia de Marte aí, né? Aí no dia 12 nós temos eclipse, a gente vai conversar ao longo da leitura da mandala, porque basicamente a energia de agosto são esses dois eclipses, né? Daí no dia 28 a gente tem outro eclipse parcial lunar,
E acho que no dia 29 a gente tem uma conjuntura também muito forte, que é envolvendo Saturno e Júpiter. Aí a gente tem assim um grande checkmate que adiciona, né, a todo o processo do mês de agosto a pergunta: ok, tem esse plano, tem esse projeto, tem essa ideia, tem essa meta, esse ideal, esse propósito, é valioso o suficiente para ter estrutura? Hum. A visão tem que ser grande, mas ela precisa ser sustentada. Por quê? Porque Júpiter é essa energia de expansão, né? De crescimento, né? E Saturno vem com a restrição, com o pé no chão, estrutura. Então a gente tem isso. Isso tem muito a ver com, está muito ligado com todo o sabor do mês de agosto, né? A gente vem conversando sobre isso nas leituras. Então vamos lá. Regente da mandala, arcano maior, os enamorados. Então a gente tem aqui o pano de fundo do mês de agosto. E o tarot diz que a energia do pano de fundo tem a ver com uma escolha. Isso tem muito a ver com Vênus. Vênus, durante agosto, entra em Libra. E Vênus vai entrar em vários aspectos, com Saturno, com Plutão, com Urano, Vênus vai conversando com uma galera. Vamos lá, ó. Vênus está saindo de Virgem. Vênus em Virgem é analítica, né? Estruturadora, pragmática. Vênus em Libra é romântica. Traz ênfase em temas, né, dos relacionamentos, da harmonia, da beleza, da estética. Mas o que acontece? Ao longo do mês, por conta desses aspectos que Vênus vai fazendo com esses planetas, aí nós somos convidados a fazer, a fazer um reality check. Tem aí uma checagem de realidade acontecendo nas nossas relações. A própria energia dessa lua cheia de aquário para um nível coletivo, ela fala assim, sabe, de uma transformação profunda a nível social, né? A gente pode... E eu estava falando já isso na leitura do mês passado, né? Porque julho ia representar especialmente ali aquelas conjunturas da sexta, né, do berço que eu estava comentando, né? Eu comentei que se formava um berço no céu, né, dos aspectos entre alguns planetas. Um portal, né, muito importante para a humanidade. E no nível individual, a gente estaria consciente ou não, conscientemente ou não, é, tomando uma posição muito importante, né, uma grande encruzilhada. Isso tudo tem a ver com essa lua cheia, porque essa lua cheia está no meio desse quadro de energias todas, tá? Então essa lua cheia também representa isso, né? Sabe, a humanidade, sabendo ou não, se posicionando de maneira a que impacta, sabe, o processo nos anos seguintes. Nós também estamos nesse processo. Então, durante agosto, a gente ainda tem, especialmente aí pela primeira metade de agosto, a gente ainda tem essa energia, e aí, por isso, o regente da mandala é um arcano maior. Seja uma energia raiz, uma energia primária. E essa energia é uma energia ligada a Vênus, porque esse arcano é o arcano maior número 6. Isso está ligado, né, com a energia de Vênus. E também fala de escolha. Então, há aí o tema do posicionamento ao longo do mês. Vamos olhar para o resto da mandala para a gente ver como isso se desdobra. Ó, no aspecto do fogo, o impulso espiritual que a gente tem vem aqui através do 9 de ouros. O 9 de ouros tem uma energia de completude. Ele tem uma energia de colheita, né, do retorno kármico, especialmente num aspecto mais material, e no seu aspecto positivo também, né? Então ele fala de colheita, ele fala de bonança, né? Porque os frutos são colhidos, porque o karma positivo ele amadurece, mas daquilo que foi cultivado, daquilo que foi trabalhado. O 9 também é uma energia de encerramento,
é uma energia de completude, 3 vezes 3, né? No sistema pitagórico, 9 fala do fim de um ciclo. Então, o impulso espiritual, né, no mês de agosto, traz, casando muito bem com a energia desses eclipses, né, esse sabor de encerramento. A gente pode estar experimentando isso em vários âmbitos, né? Algumas pessoas vão experimentar isso em relações, por conta das conjunturas envolvendo Vênus, né? Ou uma relação se transforma, ou uma relação se encerra, mas de alguma maneira ela vai ser ressignificada, né? Pode ser relação romântica, mas podem ser outros tipos de relação. Essa energia de encerramento, de finalização ou de a gente pode falar até de um processo de reajuste, também pode se manifestar, e provavelmente, acho que muitas pessoas talvez estejam sentindo isso, numa relação mais interna. Toda essa mexida que o primeiro eclipse traz, né, no âmbito do eu, pode trazer muitos desses questionamentos, sabe? Sobre você em relação, sabe, aos seus projetos, à sua meta, porque a gente está fazendo um trabalho de revisão lá do propósito, né? Ao mesmo tempo que essa energia traz aí um impulso positivo. Né? Essa energia aí no campo do fogo, ela é majoritariamente positiva, mas olha, ela está se manifestando lá no plano do fogo. Ou seja, o impulso da colheita do bom karma tá como uma possibilidade, tá como uma potência. Isso precisa de campo para se manifestar. Isso precisa de caminho para se manifestar. Que esteja disponível não necessariamente quer dizer que colapsa. Obviamente, as causas que você criou são fortes, claro, a sua colheita, ela tá aí. Se não, bom, é parcial. E aí tudo isso precisa, né, de um certo trabalho. De qualquer maneira, esse 9 de ouros aqui no campo do fogo nos convida a nos conectar com uma energia de abundância especialmente. É muito interessante porque essa é uma energia que Júpiter trouxe para essa conjuntura, né? Especialmente com essa lua cheia. Júpiter trouxe, até por ele estar fazendo um aspecto com Plutão, que de um modo ou outro também trata das riquezas ocultas. Então, a gente tem aí essa energia ali também presente, sabe? Da abundância, né? Da prosperidade. E aí não é só uma questão material, não é só uma questão física, né? É primordialmente uma questão espiritual, né? Pela conexão, sabe, mais ampla que todos esses portais nos oferecem, e mesmo os eclipses, apesar de muitas vezes os eclipses terem aí, né, um sabor desafiador, e não vou dizer que não tenha, porque para nós seres humanos, a nossa condição de identificação, transformação, mudança, tudo que nos pede, né, entrar em contato com a natureza impermanente é um grande desafio para a gente, normalmente a gente sofre. Mas, nesse processo, nós temos, sabe, as janelas de oportunidade mais favoráveis para reconhecer e se conectar com um âmbito assim mais amplo, uma teia mais vasta da vida. E aí nesse, sabe, nessa conjuntura aí que nós encontramos a energia desse 9 de ouros no plano do fogo, porque ele não está no plano da Terra, ele está lá no plano do fogo. Então, ele nos pede aqui muito mais a conexão com a visão do que promete uma questão sensorial, né? Então, é isso que nós temos aí no plano do fogo. No plano do ar, onde a gente tem as dinâmicas psicológicas, a gente tem um 6 de paus, né? A gente tem um 6 de paus no campo psicológico. Aqui a gente tem a energia, né, do Sol passando por Leão, a gente tem aí Júpiter em Leão, a gente tem essa energia no mês de agosto bem forte, até porque o Sol e Júpiter estavam em conjuntura bem no final de julho. Então essa energia se estende aí por agosto, uma conjuntura bem positiva, inclusive. O que torna talvez o período dessa conjuntura assim, um dos períodos mais de boa sorte do ano, né? Então a gente é convidado a se conectar com essa energia da boa fortuna.
num plano mental, a gente pode sentir essa inspiração, né? A energia da vitória, né? O 6 de paus fala disso, né? A vitória, sabe? E a gente pode estar se sentindo assim, inspirado e confiante. E, e muito bem, né? Muito bem, porque temos Júpiter em Leão, Mercúrio entra em Leão, Mercúrio depois encontra com Júpiter. Lembra que eu falei? Então é bem essa energia desses 6 de paus aí. Agora o que a gente precisa ter cuidado? Porque aí vem o lado sombra desse processo, né? Esse eclipse solar no dia 12, para além das questões coletivas, vocês sabem que eclipses têm, né, toda a sua dinâmica que afeta o âmbito coletivo, planetário. Eu não vou entrar muito nesses aspectos. Eu quero trazer mais aqui para o nosso processo. Esse eclipse em Leão, ele vem checar a questão da autenticidade. Sabe, a conexão com um eu mais autêntico. Hum? Isso pede um mergulho, né? Isso pede, sabe, um processo de face a face, honesto, transparente. E tem muito a ver com o campo da expressão também, porque está ligado com Leão, né? O campo da expressão. Quanto do eu autêntico está sendo sacrificado para se encaixar? Quanto dessa autenticidade é sacrificada por admiração? Essa é a grande sombra aí. Hum? Essa é a grande sombra. Tá vendo? Ó, tudo liga com o movimento de Quiron em touro, que fala de valor, e aí num campo, né, no campo individual, valor pessoal, né, nosso senso de valor pessoal, como é que nós, que referenciais que nós usamos para isso. E aqui esse processo em Leão acontecendo. Sabe? A nossa expressão, quanto dela está atrelada à nossa necessidade de admiração? Hum? Quanto há de fidelidade, de lealdade à nossa autenticidade? E quanto disso está enganchado aí num processo, sabe, de fazer para ser reconhecido? Hum? Porque todo esse eixo, Leão, Aquário, nesses próximos meses, nesses quase 2 anos aí que a gente vai estar atravessando eclipses nessa zona, vão nos convidar insistentemente. Convidar não, né? Convidar é bem eufemismo, assim, né? Porque eclipse não convida, né? Energia de eclipse chuta a porta. Mas vamos lá. Nos obriga, né, a, de alguma maneira, trabalhar essa questão. Ok. Há sim a necessidade de soltar uma postura autocentrada. Porque talvez até a nossa ação social, a nossa ação em grupo, esteja completamente condicionada por uma motivação egoísta, autocentrada. Quando isso está muito mais focado no que vem como retorno. E aí a gente começa a se podar e a gente começa a se sabe, a ser desleal conosco para se encaixar ou para. Porque a gente tem a noção de que o nosso valor depende daquilo que a gente faz, né, daquilo que a gente produz, do que nós estamos oferecendo, porque é disso que, né, é com base no retorno, no feedback é que é, a gente atribui valor a nós mesmos. E aí a gente vem com essa chamada de atenção. Como é que eu preservo a autenticidade sem deixar para trás a coletividade? E a gente pode descobrir uma grande coisa, que a nossa maior contribuição para a coletividade está na nossa autenticidade. Percebe? Olha, o campo sutil, porque não é a questão de se anular pelo grupo, pela coletividade. Não é esse extremo. Mas definitivamente nós temos uma tendência, especialmente na nossa sociedade, na nossa época, a gente tem uma tendência extremamente individualista. Nossa cultura é individualista. Hum. A competição é um fator marcante do nosso sistema social.
nossa capacidade de apreciação, de valoração, estão já completamente condicionadas a uma perspectiva capitalista de consumo e de produção. Hum? Isso gera dores muito profundas que a gente não reconhece, que a gente abafa e a gente ignora e vai perpetuando um padrão distorcido que não é saudável. E esse eclipse vem para tentar corrigir isso. Por quê? Porque a contribuição, a melhor contribuição, a justa contribuição para um coletivo harmonioso deve estar baseado na autenticidade do indivíduo. É quando o indivíduo está em harmonia, quando o indivíduo entra em alinhamento, é que isso cria alinhamento coletivo. Hum? Percebe? Então não é o tema da autoanulação pelo todo, mas é o alinhamento, o ajuste do indivíduo. E isso é a contribuição para o todo. Nesse eu mais autêntico, nós encontramos a nossa melhor contribuição para o todo. E é um campo que a gente tem que navegar, ele não é fácil, ele não é simples, a gente não tem muita familiaridade com isso, porque é muito mais fácil, obviamente, olhar para fora, pegar algum referencial, tentar se encaixar naquele referencial para atender uma suposta demanda externa, e aí se alimentar de algum nível de reconhecimento, né, de retorno que venha de fora com base nisso. Só que a gente está em época de intensa revolução. Hum? Toda a mandala energética destes anos é sobre revolução. Essa movimentação, Plutão, né, Plutão, Urano, Júpiter, Saturno, todos mudaram de Netuno, todos mudaram de signos para e fogo. Então a gente tem os próximos anos marcados por intensa revolução, por intensa transformação. A gente pode ajustar o curso, né, do nosso barco coletivo na direção de, da ruptura dos grilhões, da ruptura dos muros levantados. O que envolve dor, o que envolve desgaste, sim, mas pelo menos está indo na direção de expansão. Ou a gente pode fortalecer ainda mais os muros dessa prisão, como uma coletividade e no âmbito individual também. Então, assim, as lições desse período não tem a ver só com os nossos processos emocionais, psicológicos, sabe, num campo bem pessoal, desconectado do resto. Não. Essa é a teia. Então, assim, muito importante a gente se conectar com essa energia da inspiração, da confiança, da criatividade, da autenticidade, mas a gente precisa se fazer a questão: essa confiança, esse foco está indo para qual versão de eu? A versão de eu desatualizada? Essa versão de eu que é uma máscara para fora, mas que ela se tornou sabe, um fator de sufocamento para a alma? Hum? Tem um ponto muito importante aí. Ó, no campo bioenergético, aqui no campo da água, né? A gente tem o Ás de Paus, energia de fogo, mais energia de fogo, né? Então, claro, obviamente que ia ter no campo energético energia de fogo, né? E aqui é o start, eu diria até assim uma reinicialização no campo energético. Hum? Tem energia ígnea trabalhando nesses eclipses num processo de reinicialização do nosso campo energético. Aqui cabe a gente falar do segundo eclipse, o eclipse que acontece, né, na lua cheia no final do ano, é um eclipse parcial acontecendo em peixes. Ali a gente tem, sabe, uma bênção num certo sentido, mesmo, né, considerando que, né, a dinâmica de eclipse é desafiadora, mas assim é uma bênção, porque esse eclipse em peixes no final de agosto ele traz assim a possibilidade da gente limpar ilusões. Da gente limpar certas idealizações, de encerrar certos ah, as- os resquícios, sabe? Resquícios do que não está alinhado, né? Daquilo que é uma idealização falsa, uma visão distorcida do propósito, da meta. E
nos leva também para a questão, porque né, peixes, né, faz o eixo com virgem. Então isso nos leva para a questão, o Sol já vai estar em virgem, né? Isso nos leva então para esse eixo virgem-peixes, que é a questão da pragmaticidade, de como você pega esse ideal e traz para o campo da matéria, como é que você dá forma para isso. Como é que você traduz isso no plano material? Como é que você realmente dá corpo para isso? Certo? Que tem muito a ver com as perguntas sendo feitas por Saturno, por Netuno, ok, tem o ideal, e aí? Como encarna? Como incorpora? Hum? Nesse eclipse do final de agosto, a gente tem aí a limpeza dessas ilusões para ver com mais clareza o processo, sabe, prático da coisa. E aí vem o reforço do cheque de realidade, né? Porque é aquela questão. E aí, será que a gente está a par da coisa? Né? Vocês sabem, né? Até dezembro Saturno vai estar nos perguntando, tá, e o que foi feito até agora? Né? Ok, ajustou a visão da meta. Ok, e aí, o que fez até agora? Como encarnou até agora? Hum? Então, a gente tem aqui, nesse campo da água, essa reinicialização energética. Aí a dinâmica energética dessas conjunturas, especialmente dos eclipses, né? No nosso campo energético. Questão aqui também. Essa posição da carta no quadrante da água também nos leva para a questão de Marte em Câncer. Né? A gente precisa lidar com o excesso de fogo na constituição energética, ou ter que regular esse fogo, né? Caso haja aí um desequilíbrio para o lado da defasagem. Então, assim, as práticas energéticas são sempre importantes, né, nesse campo para regular. Por outro lado, a gente tem muita vitalidade. A gente tem muita vitalidade. Né? Então aqui é um suporte, né, para todo o trabalho energético que precisa fazer, para os nossos processos psicológicos, para ter estamina, né, para sustentar a demanda energética do mês. Então, assim, tem energia. Isso é um ponto muito positivo. E no campo da Terra, nós temos o arcano 1, o mago. Hum? A carta que fala de vontade, mas também que fala da nossa capacidade de manejar os elementos com o poder dessa vontade, mas com criatividade e inteligência. O mago, ele está aqui, ó, né, na condição do manifestador. Ele tem as ferramentas e ele sabe como usar as ferramentas. Então, durante o mês de agosto, né, porque o campo da Terra fala das experiências que vêm, né, como a mandala aparece, né, através das experiências que nos chegam, da realidade externa, né, como é que a mandala aparece no campo externo para o percebedor. Então, as experiências elas vão nos pedir estar nesse lugar, do exercício da vontade, do manejo da vontade, né, do manejo dos recursos, dos elementos, das ferramentas de maneira criativa, de maneira inteligente. A gente tem aqui bem a energia de Mercúrio em Leão. A gente tem bem a energia de Mercúrio em Leão nesse mago aqui. Né? Então a gente tem esse aporte. A gente tem esse aporte da conjuntura sideral. Né? E o tarô aqui vem falando que as experiências vão nos pedir estar nesse lugar. Né? Do exercício da vontade, do manejo da vontade, né, do manejo das nossas ferramentas de maneira estratégica, de maneira inteligente, de maneira criativa. Então as experiências vão nos pedir isso. No centro da mandala, né, a carta para o percebedor, a gente tem o arcano 11, que é a força. Então aqui, ó, e é interessante, né, porque tem bem o leão lá, né? Ela domando o animal. Então, o que o oráculo nos traz como assim o conselho para o percebedor no centro dessa mandala? É que a gente olhe todo esse processo sem perder de vista o trabalho interno. Nessa mandala, a carta da força, ela vem apontando qual é o processo alquímico que está acontecendo por detrás de tudo isso. Né? Que no final das contas
é a alma magnetizando a personalidade, que é o animal de expressão. A estrutura psicofísica ela é como um animal, ela é cheia de impulsos, de pulsões, de paixões, né? Ela pode ser difícil de lidar muitas vezes, mas se a gente olha para esse processo a partir da perspectiva do percebedor, a estrutura psicofísica é um veículo de expressão. A gente precisa trabalhar com isso muito através do processo da magnetização, né? Esse animal precisa ser domado, esse animal precisa ser domesticado. E isso tem muito, isso nos traz uma coisa muito importante, porque ó, se a gente coloca em perspectiva a energia desses seis de paus aqui, que fala de uma certa paixão, né? Que fala de impulsos, né? E uma sensação de poder e de, sabe, de vitória, de autonomia e de força, né? A gente precisa ter cuidado com o transbordamento disso, de a gente deixar o animal muito solto. Mas como é que a gente lida com isso? Pela violência? Não. Pela força bruta? Não. É preciso magnetizar. Né? Durante o mês de agosto, com todo esse processo do eclipse lançando luz sobre o tema da autenticidade, mas também do autocentramento, do egoísmo, a gente tem aí é, é, uma boa chance, né, de olhar para esse animal com mais clareza. Não é fácil, não é necessariamente confortável, né, ter esse face a face, mas é muito mais fácil de você lidar quando você tem essa perspectiva, né, mais profunda do processo acontecendo. Bom, então é isso. É isso para agosto. Nós temos aí energias bem dinâmicas em ação durante o mês de agosto. A gente tem portais energéticos bem intensos, né? Isso para não falar de toda a outra dinâmica mais oculta do que acontece durante o mês. Mas vamos lá.